É com muita alegria, temor e tremor, que nesta noite quero anunciar a mensagem de Deus para a igreja que estão aqui e para todos aqueles que estão ligados conosco, nesse Brasil, no mundo inteiro. E nós estamos ao vivo também, pelo YouTube, pela internet, e não sabemos onde chega essa palavra, mas chega no lugar que apraz a Deus, né? Que seja a vontade dEle estabelecida. Eu vou precisar da oração da igreja. Os irmãos, orem, por favor. Enquanto estamos pregando, anunciando, você está me ajudando, orando. Senhor, usa teu servo, né? Porque a gente sabe que a obra é dEle, a glória é dEle. Estamos aqui no trabalho empenhado, todos os dias praticamente. E eu louvo a Deus porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui sexta-feira pregando, sábado manhã no matinal, sábado no congresso, sábado à noite com embaixada, hoje aqui o dia todo. Isso aí é para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor, os irmãos, para a gente ler um capítulo inteiro. Hoje a gente não vai economizar não. Vamos ler um capítulo inteiro do livro de Romanos, capítulo 10. A mensagem tem pelo tema o poder da palavra, mas Israel rejeitou a palavra de Deus. A palavra tem poder, tem, mas o homem tem rejeitado. Veio para os seus e os seus não receberam. A partir dessa leitura a gente vai entender muita coisa. Romanos capítulo 6, aliás, Romanos 10, por favor, Romanos capítulo de número 10, de 1 a 21, Romanos 10, ok? Então vamos participar da leitura. Haverá um momento que eu vou convidar a igreja para ler todos em uma só voz. Romanos capítulo 10, vamos ler do 1 ao 21. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A igreja? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Igreja? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel?
Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. A igreja. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Pai querido, é a tua palavra, Deus. A tua palavra nos revela nessa noite, ó Pai, que nem todos são obedientes, nem todos obedeceram o evangelho. Por isso que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Meu Deus, nesta noite, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui para pregar a tua palavra, Deus. Esse ministério, essa igreja completou e passamos de 28 anos, onde todos os domingos, Pai, durante a semana, o teu evangelho tem sido anunciado neste lugar. Pai, eu te peço que a tua graça mais uma vez venha sobre a minha vida, e a vida dos ouvintes, e a vida dos que estão longe, e a vida daqueles que estão, ó Deus, online, que eles possam entender a tua voz, Pai, e não serem rebeldes e voltarem para ti, ó Pai. Todos os dias a palavra revelada falou: estendi a minha mão a um povo rebelde, um povo contradizente, que diz que ama a Deus, mas aborrece ao Senhor. Pai querido, nos ajuda a compreender esse texto. Obrigado a Deus por essa palavra, que ela fale, Deus, continue falando, como falou meu coração, fala ao coração do teu povo, e que nesta noite, ó Pai, a tua palavra também afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quem invocar aqui nesta noite, conforme a tua palavra, vai alcançar salvação, e quem estiver longe vai se aproximar, porque o ministério é da reconciliação em Jesus Cristo, reconciliando consigo para ti, ó Deus, o mundo rebelde distante de ti. Fala conosco, Pai, nos ajuda, livra de todas as distrações, ó Pai, e que nesse momento possamos estar concentrados, Pai, ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, nos ajuda na transmissão da mesma, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Irmãos, pode sentar. Confesso aos irmãos que esse capítulo 10 de Romanos sempre me chamou a atenção. Para mim é uma palavra muito forte. Aliás, se você ler o capítulo número 9, a partir do versículo de número 30, está dentro desse contexto. Vai falar esse texto: que diremos, pois? Israel é responsável pela sua rejeição. Você lembra o que está em João, quando diz a palavra: Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Ainda hoje, tem muita gente que rejeita Jesus Cristo. No capítulo 3 de João, versículo 16, todos nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você lembra, por favor, João 3,17? O pessoal está bem alinhado aí para colocar João 3,17. Porquanto a explicação do Evangelho da missão do Filho de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Vamos adiante? A igreja pode ler? Quem nele crê, o que não crê já está, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O verso 19 é bem forte: e o julgamento é este. Os homens rejeitaram a palavra do Senhor. Jesus foi rejeitado. O profeta Isaías é chamado do quinto evangelho. No capítulo 53, ele dá uma descrição perfeita do que aconteceu com Jesus Cristo. Homem de dores, homem que sabe o que é sofrer, homem que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Quem olhava não desejava. Quem olhava para ele meneava a cabeça, balançava a cabeça e dizia: é esse Cristo? Foi rejeitado por alguns dos seus apóstolos. Foi traído, foi humilhado. Então a gente vê que Jesus Cristo, ele passou por uma experiência muito forte.
Pregamos nesse final de semana, que é o tema da Escola Bíblica Dominical, o poder da palavra na santificação da igreja. E a palavra tem poder, viu, irmão? Que a palavra é de Deus. No entanto, o povo tem rejeitado essa palavra. O capítulo de número 9, versículo 30, ainda diz assim, de Romanos: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a quem decorrer da fé. Versículo 31 diz assim: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim do que as obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O poder da palavra de Deus, no entanto, o homem tem rejeitado essa palavra. Eu estou ainda inflamado com o congresso. Estava aqui, os irmãos tiveram uma alegria tão grande pregando essa palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus que é revelação, mas que também é transformação. A palavra de Deus que nos traz conhecimento, mas que deve provocar uma transformação naquele que ouve a sua verdade. O poder da palavra é o tema da mensagem de hoje, mas Israel rejeitou a palavra de Deus. E ainda hoje, muitos de nós, muitos irmãos têm rejeitado também essa palavra. Queria que você ficasse em atitude de oração escutando essa mensagem. Paulo, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, como ele se intitula, tinha um coração partido por conta do seu povo, pela sua rebeldia. Nós estamos na quarta-feira falando sobre o profeta Ezequiel, e a gente sabe como o profeta Ezequiel, Deus falou com ele: fala ao meu povo, ele não vão querer te ouvir, ele não vão querer te ouvir porque são casa rebelde. Se eu mandasse você para outra nação, eles te ouviriam, mas como é para meu povo, eles vão te rejeitar. Irmão, é muito triste, mas a gente vê o Israel antigo, e Paulo aqui está no seu coração partido, e aí em Romanos 10, ele revela o grande paradoxo. É um grande paradoxo se a gente lê esse texto. Israel era zeloso por Deus, mas sem conhecimento. Israel falava de Deus, mas não adorava ao Senhor. A palavra de Deus tem poder sim, poder para salvar todo aquele que crê. Você conhece alguém que está afastado do Evangelho, ou que não tem vida, e há anos que a mensagem é pregada a essa pessoa? E às vezes vem uma pessoa visitando do nada, ou do nada a gente fala assim, mas Deus falando, e a pessoa aceita Cristo? E tem pessoas que rejeita, continua no vício, continua no pecado, sabe o que é errado, é desviado, mas não volta. Será que a palavra perdeu o poder? Ou a pessoa rejeita deliberadamente a Cristo? Há pessoas que a gente diz: e agora, o que é que eu vou fazer? E Deus deixa comigo, porque não ouve realmente a palavra do Senhor. E o tema da mensagem desta noite fala do poder da palavra, sim, mas Israel rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o Logos de Deus, porque quem é para Deus senão o próprio Deus? Rejeitou o próprio Senhor. E aqui é no capítulo 10 de Romanos que a gente vê todo esse enredo, essa história. Israel era zeloso, mas sem conhecimento. Às vezes eu acho estranho quando eu leio no Antigo Testamento, pessoas que serviam ao Senhor, mas não conheciam o Senhor. Não tinham uma vida com Deus, não tinham relacionamento, não tinham intimidade com Deus. E a palavra de Deus tem poder para salvar? Claro que tem, sim, mas ela foi rejeitada por aqueles que mais deveria acolhê-la, porque era a nação escolhida. Mas foi esse povo que rejeitou a palavra de Deus. Filho de crente, nasceu no evangelho, todo enjoado, não quer saber de Deus, se desvia, vive no mundo, ainda culpa a igreja, culpa não sei quem. O culpado é você, o culpado somos nós. Fomos nós que decidimos muitas vezes não aceitar Cristo. E o primeiro ponto, pensando nessa reflexão, nessa abordagem paulina sobre um Israel rebelde, um Israel que não tem zelo, um Israel que declaradamente não quer saber de Deus. Por exemplo, por favor, me ajuda aí o pessoal, antes da gente ler nesse tópico, veja aí Isaías capítulo 65, por favor, Isaías 65. Primeiro versículo: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Deus sempre se colocando, Deus sempre ele falando a sua generosidade. Deus é um Deus solícito, é um Deus que está mais interessado que eu clame do que eu mesmo. Ele quer que a gente ame, Ele tem invocado isso.
Ele mandou profetas de madrugadas. Os profetas não resolveram, não tem problema. Eu mando meu filho, ele mandou seu próprio filho. Mas mataram o filho dele. Então aqui, meus irmãos, zeloso. O povo, muitas vezes, como o apóstolo Paulo era um fariseu zeloso, mas, no entanto, contrariava e não obedecia a Deus. E no capítulo 10 de Romanos, tem 4 versículos que me revelam esse primeiro tópico. Justiça própria versus justiça de Deus. A gente quer crer do nosso jeito, da nossa forma, não da forma da palavra. E Jesus Cristo diz: seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Seja feita a tua verdade, não a minha verdade. Não sejam os meus caminhos, os meus 10 caminhos, mas os caminhos teus. A gente quer andar nos nossos caminhos, e a Bíblia diz assim, o profeta Isaías, ele grita: porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Você quer servir a Deus do seu jeito, o seu Deus da sua forma, mas não adora ao Santo de Israel. E Deus levanta o profeta, a não ser que as coisas piorem. Quando as coisas vêm um aperto, lá no cativeiro a gente aprendeu isso. É muita lágrima. Mas, Senhor, tu sabe, tu lembra. Deus, eu lembro que você é rebelde. Eu lembro que você acordava, não corava. Eu lembro que você, os seus pensamentos. Eu lembro que você fazia dentro da minha casa. Deus lembra de tudo. Mas a misericórdia dele dura para sempre, irmãos. E ele é um Deus que perdoa. Então aqui Paulo começa fazendo uma declaração forte. O seu desejo sincero pela salvação de Israel era uma verdade, uma realidade. Porque Israel era um povo escolhido, o povo de Deus. Eles tinham zelo por Deus. Mas uma coisa, irmão, parece até um pouco difícil de entender, mas não tem entendimento. Um povo sem entendimento. Não entendia o espírito da lei. E diziam que era judeus. Buscavam o Senhor, não buscavam o Senhor. Buscavam estabelecer sua própria justiça, mas não se submetia à vontade de Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de obediência. Quando ele diz assim: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes Deus tem colocado uma prova na nossa vida, e Ele coloca, e a gente quer pular fora, quer sair, dizer: Senhor, eu não aguento, e sai sem autorização de Deus. Ontem a gente ouviu aqui pela palavra que nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, é da tua vontade que eu saia desse lugar? Porque às vezes Deus colocou você nesse lugar, e só Ele pode tirar. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então a gente vê que tudo provém de Deus. Muitos hoje, irmãos, são religiosos. Vêm até para a igreja, de carteirinha e tudo, e até são zelosos. Canta em coral, não é? Muitas vezes vêm para matinal, vivem dentro da casa do Senhor. No entanto, não tem vida com Deus. Parece um paradoxo mesmo. Aquele povo que chegava diante de Deus, oferecia sacrifício. Deus dizia assim: eu estou cansado dos sacrifícios de vocês. E depois tirava aquela foto, né? Olha aqui onde eu estou, na igreja. É bonito isso, as fotos, eu gosto também. Mas muitas vezes não está fazendo a obra de Deus. Muitos hoje são religiosamente zelosos, mas confiam em rituais, confiam em tradições, confiam em boas obras. E o zelo, sem submissão a Cristo, é cego. É uma vida que não opera o milagre do Senhor. Porque a gente está fazendo só para agradar alguém. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo aqui lembra no capítulo 10, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A palavra de Deus, irmãos, é poderosa e revela que ninguém se justifica por si mesmo. No capítulo 5, verso 1, o capítulo diz o seguinte: Paulo: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, pela fé, através de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, muita gente dentro de igreja, infelizmente, zelosos, religiosos, mas perderam a intimidade com o Senhor. Deus diz assim: eu prefiro obediência do que sacrificar, obedecer é melhor. E muitas vezes estamos distantes de Deus em desobediência, e às vezes sai da casa do Senhor para pecar contra Deus. Deus está presente nesse lugar, meus irmãos. E a palavra de Deus vem para mim nesta noite com uma força muito grande. A palavra, se ela está perto, veja o verso 5, a palavra não está distante. Eu não esqueço de um professor de grego que eu tinha no seminário, que ele dizia: eu quero falar para vocês algo hoje, que eu aprendi,
E ele querendo brincar, nós fui lá na Alemanha e fiz esse curso lá, e não sei o que, depois dizia a palavra, depois, sabe, irmão, não foi a Alemanha coisa nenhuma, eu fui só ler a Bíblia. Abra aí a Bíblia, capítulo tal, versículo tal. Deus está falando sempre, a palavra está perto de ti. Veja no versículo 5 o que é que está escrito. 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrerá da lei e viverá por ela. Mas a justiça decorre da fé, assim diz: não pergunte em teu coração, quem vai subir no céu? Quem subirá no céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, versículo 7, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz, verso 8, a palavra está perto de você, irmão, perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E o verso 9 ainda Paulo escreve, se é com a tua boca, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração, se você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é para quem crê, o evangelho é para quem crê, é para todo aquele que nele crê. Versículo 10 dá essa informação bem precisa, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus disse lá em João 5:24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é ouvir a palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação e juízo, mas passou da morte para a vida. É preciso, irmãos, ouvir a palavra, procurar Deus de entendimento. Senhor, eu quero entender tua palavra. A acessibilidade da salvação é grande para todos nós. Jesus Cristo deixou isso. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E aqui, meus irmãos, esse segundo tópico diz, a palavra está perto de você. Eu acredito que todo mundo aqui tem Bíblia dentro de casa. E mais de uma, viu? Ou não é verdade? Ainda tem um celular que tem quantas Bíblias em todas as versões e comparações que você quiser. Sabe qual é a dificuldade? Acessá-la. Sabe o que é mais fácil? Acessar alguma coisa no YouTube, alguma distração. Ontem o pastor falava sobre isso aqui. E passar meia hora. E ele disse, já pensou você meia hora? Ou meia hora eu estou sendo generoso, né? 1 hora. E às vezes esquece até de comer. Já pensou se a gente fizesse esse investimento lendo a palavra? Como estaremos ricos? Então aqui a palavra está perto. Paulo aqui faz um contraste da justiça da lei. E ele fala, meu irmão, da justiça que vem de Deus. Ele cita inclusive Deuteronômio capítulo 30. Não diga no teu coração quem subirá ou quem descerá ao abismo. Porque a palavra está na tua boca, está perto de você e no teu coração. Você tem acesso a essa palavra. Deus está falando aqui nesta noite e você tem acesso, sem nenhum impedimento. Deus está se revelando, você pode acompanhar na palavra. O poder da palavra é o nosso tema durante todo esse mês. Então, ela não está distante, bom é isso. A palavra está bem pertinho. Somos nós que muitas vezes estamos distantes. Tiago diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros, diz o Senhor. Não é Deus que te distanciou, fomos nós que somos pródigos, saímos pelos nossos próprios caminhos, distante da casa do Pai. Não foi Deus, é o homem que sai distante de Deus. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar para a casa do Pai. Então, o poder da palavra diz que ela não está distante. A salvação é confessionar, é confessar com a boca. Não espere que sua mãe, que é crente, vai buscar salvação por você, não. É você, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Na medida que tua casa for crendo, vai sendo salva. Tem gente que interpreta isso, já creio, então toda a minha família vai ser salva. Se buscar, vai ser salva. Senão vai ficar perdido e vai para o inferno. Ô irmão, a gente tem que ler a palavra. Na medida que a gente crê no poder da palavra, é confessar com a boca, é adorar Jesus Cristo, é crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas Israel rejeitou essa palavra, porque era simples demais, é só isso. O evangelho é simples. Eu nunca esqueço que fui para uma cruzada de Billy Graham, aliás, Frank Graham, o filho de Billy Graham, lá no Arruda. E ali eu vi 500 pessoas entregando a vida a Cristo, uma mensagem mais aproximadamente de meia hora, 15 minutos a 20, não sei. E ele abriu a Bíblia e leu o texto. E tinha uma equipe, a igreja dele, a equipe dele em oração. Às vezes o pastor está aqui orando, pregando, e tem a gente que está distraído, por isso que eu peço sempre, orem.
E tinha uma equipe dele de oração, e quando ele fez o apelo, eu fiquei espantado, eu estava com meu irmão, o pastor Salomão, e ficava, de todo canto saia pessoas chorando, descendo. É o poder da palavra, não é o pregador, é o poder do Senhor, é a igreja em oração, é a igreja com Cristo, e o pessoal crendo com o coração, entregando sua vida. Mas, irmãos, o pessoal acha simples demais. Jesus foi muito simples. Jesus era tão simples, tão simples. Tem um autor chamado Joaquim Jeremias, que ele diz assim, que ele era tão simples, que quando não perguntaram a senha a Judas, como é que a gente vai descobrir quem é ele? Não tem um púlpito, ele não estava de paletó no púlpito, nada disso, ele estava ali no meio do povo, sentado com os discípulos, era Galileu, com a mesma roupa, ele era tão simples, que Jesus fez, cuidado para tu não prender Tiago errado, Tiago parece com ele, cuidado para tu não prender Pedro e outro, é aquele que eu beijar, vou falar com todo mundo, mas só vou beijar ele, quando eu beijar, é ele quem tu vai prender. Jesus era muito simples, ele é simples, ele entende você do jeito que você é, mas existe a complexidade das religiões, as religiões são complexas, é muita coisa que estão se exigindo aí. Então aqui, apesar da sua simplicidade, hoje existe um sistema complexo de méritos, e tantas coisas, e aqui a palavra diz assim, muitos ainda hoje rejeitam a simplicidade do evangelho, e quer complicar. A palavra diz assim, se você crê em Jesus, você será salvo. A palavra diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E a gente vai ver a vida transformada pelo poder de Deus. A palavra está perto de você. Diga para o seu irmão, se a palavra está bem perto de você. Está bem perto de você. Bem perto. Mas em terceiro lugar, a gente percebeu nesse texto o zelo, mas desviados, justiça própria versus justiça de Deus. Segundo lugar, a gente viu que a palavra está perto, a acessibilidade da salvação é para todos que crêem, tem que crer. Mas em terceiro lugar, eu vou dizer para você, a palavra é poderosa e não falha, Deus não falha. Deus não falha, quem falha sou eu e você. Tem alguém que disse assim, eu li a Bíblia e encontrei muitas falhas quando eu li a Bíblia, todas elas minhas. Deus é fiel. E Deus, a palavra dele é fiel e verdadeira. A palavra não falha, mas precisa ser proclamada. Veja o versículo 11, por favor. O verso 11, Paulo diz assim, porquanto a Escritura diz, ele é fiel à Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que invocam. Há muita gente que deixou de chamar por Jesus, não invoca mais o nome do Senhor, invoca tudo, menos a Deus, e deveria chamar o nome do Senhor, chame a Deus. O verso 13 diz, porque todo aquele, queria que a igreja lesse comigo esse verso 13, por favor, vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo, Bartimeu, o doutor Nicodemos, não tem distinção. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas muitas vezes nós não estamos invocando. Não é que Deus falhou, somos nós que estamos falhando. Todo aquele que nele crê não será confundido. E vou reafirmar, a palavra é poderosa para salvar judeu, grego, quem seja você. Não importa, a palavra de Deus é poderosa para salvar. Ontem eu tive uma experiência, aliás, sexta-feira pregando, eu vi quando uma mãe saiu do lugar, eu não sabia que era a mãe daquela moça, foi lá no último banco, onde nós estávamos pregando, e fez, vai lá, o pastor está chamando, está convidando, ela disse, não vou. E a mãe bem educada deixou e voltou para seu lugar. Quando foi hoje, a gente estava aqui, essa pessoa entregou a vida a Cristo. E eu perguntei, a senhora foi buscá-la? Ela foi, pastor. E a senhora é da família, eu sou a mãe dela. Eu vou dizer uma palavra para os jovens aqui. Ouça a tua mãe e teu pai, viu? Tem muita gente rebelde aí. Não quer ouvir conselho de mãe, nem quer ouvir conselho de pai. Existe um mandamento como promessa. Honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Gente que está quebrando a cara, está aí desmantelado, porque não obedeceu o conselho da mãe e do pai. Estão sofrendo as consequências. E a mãe e o pai estão ajudando de novo. Muita gente rebelde, quer fazer o que quer, não ouve mais
o pai nem a mãe, uma geração rebelde. Paulo fala sobre isso. É interessante que a rejeição de Israel não anula a palavra de Deus, não, continua poderosa para salvar. Agora ele não quer Israel. Você percebe que um ladrão na cruz, às vezes o evangelho tudo tem um propósito, um aceitou, o outro rejeitou, ou não? Era o bom ladrão, você ainda acha que era o bom ladrão? Era ladrão, mas um aceitou a palavra, o outro continuou rejeitando. Ainda hoje muitos continuam rejeitando a Deus, rejeitam a palavra do Senhor. Mas a evidência, irmãos, da necessidade da pregação deve ser sempre contínua. Nós precisamos pregar. Nós não é da nossa alçada salvar ninguém, eu não posso. Quem salva é Jesus, mas eu preciso pregar a palavra de Deus é quem salva, é Jesus quem salva, e Jesus é o Logos de Deus. Mas como crerão sem ouvir, e como ouvirão se não tem pregador? Aqui na EBT tem pregador, tem pregadoras, tem professor e tem professoras. Anunciamos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Basta o homem aceitar Jesus como seu Salvador para ser salvo. Tu e a tua casa. A rejeição de Israel não vai anular nunca, nem do homem, o poder da palavra. Mas aqui nós vemos que a fé vem pelo ouvir. Não pregue outro evangelho, é esse, e ouvir a palavra de Cristo. Se Israel rejeitou a oportunidade, se abriu aos gentios, e a pergunta ecoa: Senhor, quem foi que deu crédito à nossa pregação? Está lá em Isaías 53:1. Israel, desobediente. Você conhece alguém desobediente ainda hoje? Conhece? Alguém que muitas vezes manifesta a palavra, mas não quer saber da palavra. Eu estava lendo um texto aqui, me impressionou, e eu queria apresentar para os irmãos. A Bíblia exorta a obediência. Vamos ler a Bíblia, hoje está sendo bom, a gente está lendo a Bíblia, leia mesmo comigo. Veja o Salmo 81, por favor, coloca o Salmo 81, é ele todinho, salmo pequeno, apenas 16 versículos, mas veja o que é que está escrito, e cresça. Eu vou fazer uma particularidade, por favor, quem puder, fique de pé para ler esse texto. Capítulo de número 81, veja esse salmo, o que é que diz, se você puder, fique de pé. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. O verso 2 da igreja. Olha o trecho que diz: tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Veja o verso 4. Ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecia. Verso 6. Livrei dos seus lombos do peso, e suas mãos foram livres do cesto. Libertação. Clamaste na angústia, e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te, ó Israel. Se Israel me escutaste, não haja no meio de ti Deus alheio. A igreja não pode ter Deus alheio, o seu Deus é o nosso Deus. Nem te prostre diante de Deus estranho. Veja o que é que diz mais: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu te tirei da terra do Egito. Abre bem tua boca, eu quero te encher. Veja o verso: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei ele andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto ia bater o inimigo dele. E deitaria a contramão dos seus adversários. E os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam. E isto duraria para sempre, esse livramento. Eu sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel que escorre da rocha. É muito forte, irmãos. Pode sentar, igreja, por favor. Você vai encontrar muitos textos bíblicos, a desobediência do povo. Por favor, preste atenção. A palavra não falha. Ela é poderosa, mas ela precisa ser proclamada, anunciada. Já estou chegando ao final, mas interessante esse tópico. Muitos queriam chamar a sua atenção. A voz da palavra se espalhou, mas Israel não entendeu. Por favor, veja o verso 18. Vamos lá novamente para
Romanos capítulo 10, agora o verso 18, a gente já está terminando. Mas eu pergunto, primeiro ele diz no verso 17 que a fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Deus. Mas verso 18, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Um autor aqui, um comentarista, diz que ele está fazendo alusão ao Salmos 19. Os céus manifestam o quê? E o firmamento anuncia o quê? As obras de Deus, irmão. Você acha mesmo que um ser humano, alguém tem a capacidade de fazer um mar? É Deus que faz. Tudo isso anuncia a Deus, mas a gente continua incrédulo, a gente continua aquele crente frio, aquele crente inútil, que não faz nada para Deus, não trabalha, só quer pedir bênção. E se acontecer alguma coisa, aí chora, mas não faz nada. É aquele crente entra ano, sai ano, e ali no canto, sem fazer nada para Deus. Pense no crente preguiçoso. Não tem interesse em nada nas coisas de Deus. A não ser que seja a casa. Senhor, o pastor disse que até muda até a voz. Manda aquela casa. Manda o carro, confirma Jeová. Até a voz muda. Mas Jeová só não confirma tu para evangelismo. Jeová só não te confirma para tu orar pela tua igreja. Para tu vir para um matinal, não chama você para isso não. Para ser fiel ao Senhor. A voz se espalhou, irmão. Deus, ele diz que é uma das prerrogativas para a vinda de Cristo. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. O evangelho vai permanecer pregação aqui. Eu fico pensando, meu Deus, 28 anos eu tenho mandado pregar o evangelho. Ide por todo um prego o evangelho, toda criatura. Irmãos, eu queria que vocês ficassem em oração. Às vezes, se tem inquietação, por favor, fiquem em oração. Em nome de Jesus. Não pega a cadeira agora, não fica levantando, nem pega a água. Espera que eu estou concluindo. Em nome de Jesus. Para evitar distrações. Olha o que a palavra de Deus aqui diz. A palavra se espalhou. Paulo antecipa uma objeção. Porventura não ouviram? Sim que ouviram, claro que ouviram. A voz dele se espalhou por toda a terra. Aqui o autor está citando, quem sabe o Salmo número 19. Ele mostra que a criação já anuncia a obra de Deus. E o evangelho já alcança muitas regiões. Tem que ficar admirado por um passarinho, admirado pelo seu canto. Quem fez isso é o Senhor, pelo peixe, pelas coisas que Deus criou, mas não quer saber do Criador que vive para sempre e é bendito para sempre. Além disso, Deus usou a rejeição de Israel para provocar ciúmes neles através dos gentios. A palavra é poderosa, foi rejeitada pelos ramos naturais, para que os ramos silvestres fossem enxertados. Oliveira verdadeira Jesus Cristo é. Nós fomos enxertados através da fé. Eu veio para os seus não receberam, mas todos quanto veio deu o poder de ser chamado Filho de Deus. É uma grande tragédia. O povo escolhido trocou a verdade por tradições humanas. Tem gente vivendo embaixo de tradição, mas não vive mais com Deus. Se distanciou de Deus. E pensou que Deus estava concordando. Deus não concorda com nada errado do que a gente faz. Nada. E um dia a conta chega, minha e a sua. Porque a gente deu as costas para o Senhor. Eu quero concluir com esse último tópico. Um chamado rejeitado. Não tem aquele versículo? Vinde a mim todos, rejeitado. Não quiseram Jesus. Deus estendeu as mãos a um povo que não queria ouvir a sua voz. Preste atenção nesse verso 20. Você pode abrir seus olhos e ler comigo. Leia silenciosamente, versículo número 20. Olha o que Isaías diz. Capítulo 10 de Romanos, verso 20. Isaías a mais se atreve e diz: eu fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. E o verso 21. Quanto a Israel, quem é Israel? Porém se diz, todo dia estendi a minha mão, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Nunca foi o interesse de Deus, sempre são os meus interesses. Não interessou-se pelas coisas de Deus. Paulo conclui
Essa citação da ousadia de Isaías 65, profetas, a gente já leu aqui. Fui achado pelos que não me buscavam. Eu me manifestei a um povo que não perguntava por mim. Os gentios que não buscavam a Deus o encontraram pela fé. Pela fé. Era também filho de Abraão. Mas a Israel Deus diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde. Sabia disso? Todo dia você abre os olhos a Deus estendendo a mão para você. Mais um dia eu te dou. E você diz para Deus: nem te ligo. O coração partido de Deus, Ele toma a iniciativa, Ele estende as mãos, Ele chama, Ele abençoa, Ele coroa. Mas Israel rejeitou. Não foi por falta de poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Ele vira o mar vermelho se abrindo, sim ou não? Ele vira o maná caindo do céu. Quem que dá comida assim? Quem você acha que sustenta você até hoje? É a tua habilidade. E se Deus livre, eu e você, amanhã a gente amanhecer com um lado morto. Dirigir já era. Como é que você vai se comportar? A gente só pensa que as coisas ruins só acontecem com as outras pessoas. Mas Deus está dando sinal a gente, chamando. Morri na cruz por ti. O que é que tu fazes por mim? Nada. Nada. É uma agenda lotada, é tanta coisa. Ai, de manhã isso, de tarde aquilo, de noite aquilo, e não sei o quê. E para Deus, não tem um tempo. Deus não está nessa agenda. O coração de Deus está partido. É a dureza do coração. A palavra de Deus não falta poder não, mas é a dureza do coração do povo. Este é o alerta final. Ouvir a palavra de Deus sem crer é rejeitar o próprio Deus. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas presta atenção, todo aquele que me rejeitar diante dos homens, eu o rejeitarei diante do meu Pai que está no céu. Eu quero concluir a igreja em oração, por favor. Ore pelo seu irmão que está à sua direita e esquerda, ore agora. Quero pedir você, por alguém, quem sabe chegou aqui nesta noite, com o coração aflito, atemorizado, e Deus está se revelando para mim e para você. Concluo dizendo, o poder da palavra de Deus é imenso. Ele salva, Ele liberta, Ele gera fé. Mas o coração humano pode endurecer-se, como Israel fez no passado. E hoje, da mesma forma, a palavra está próxima, na sua boca e no seu coração. A pergunta não é sobre o poder de Deus, mas é sobre a sua resposta nessa noite. A palavra que foi ministrada. Você tem recebido a palavra de Deus com fé? Ou tem rejeitado o chamado de Deus? E você, há um Deus que estende a mão para você, e você o rejeita. Que nesta noite seja uma noite de salvação na sua alma. Porque você sabe que você está aqui, é um milagre de Deus. Deus chamou você. A igreja está orando. Onde você estiver, quem é a pessoa? Pastor, chega de me afastar de Deus. Eu quero entregar minha vida a Cristo nessa noite. Onde você estiver, levanta a tua mão, faz um sinal. Uma resposta de fé. É um jovem, um adolescente. Quem é você? Quase que você não chegava aqui, mas chegou. Deus trouxe você. Você é extremamente, quem sabe, até religioso, mas ainda não anda com Deus. É muito curioso isso. Pessoas que servem a Deus, às vezes sem saber. Fala de Deus, mas não viu uma vida com Deus. E nessa noite Ele está chamando. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Onde é que está a primeira pessoa? Tem coragem. Sou eu, pastor. Hoje chegou o meu dia. Eu quero voltar. Na verdade eu já sou crente. Eu creio. Mas eu me afastei. E hoje eu quero voltar. Alguém nesta noite? A gente pode cantar uma música, pastor Abisaí? Logo eu, né? A gente não merece, mas Deus está chamando você. A igreja está em oração. Você se sente que está afastado? A bondade de Deus é tão grande. Você quer voltar nesta noite? A coisa é simples. Não precisa muita coisa complexa não. É só você dizer sim para Jesus. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero voltar para o Senhor. Chega de distância de Deus. Enquanto a gente canta essa música, a igreja está em oração. Não precisa vir aqui à frente. Não. Onde você estiver, eu quero voltar essa noite, pastor. Onde é que está a primeira pessoa? Em nome de Jesus Cristo. Com coragem. Sobre graça recebi.
É a graça de Deus, a gente não merece. E você começou a se distanciar aos poucos, e hoje está fora. E Deus chamando você. E Deus aí tratando de você, cuidando de você, dando livramento. Alguém pensou até que você estava morto, ou iria morrer. E Deus está chamando você. Logo eu, hein? Logo você. Escuta essa mensagem. A letra, se possível coloca a letra, né? A letra dessa música, por favor. A gente ficar ligado em oração e atento ao que está acontecendo. A igreja em oração. Todo meu pecado se apagou. Olha, logo eu, a gente não merece, nem eu mereço, nem você. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, sou tão fraco. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, Deus está me chamando mais uma vez nessa noite. Está chamando você. Ele nunca desistiu de você. Reconheça que você anda parado, sem fazer nada para Deus, e Deus quer te usar. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. A igreja pode ficar de pé. Não é nem por força, é por violência, irmão. Você já entendeu tudo. Para você estar aqui repetindo, me cansando e cansando você. O objetivo não é esse. O culto falou de um povo rebelde e contradizente. Se você perguntar, está cheio de Deus. Chega a estar esborrando de Deus, mas ninguém vê nada. Só diz de boca. Mas não tem vida no altar. Não tem feito a obra do Senhor. Parece dura a palavra. Deus está chamando você. Deus conhece, porque Ele deu o potencial a você. É Ele quem faz isso. Você está me ajudando em oração, que eu vou encerrar. Quando Deus quer salvar, faz assim. Na sexta-feira eu preguei, a pessoa ouviu, não disse nada, que quando for de manhã, veio e entregou-se a Cristo. Eu espero que você nesta noite, antes de se reconciliar com o sono, entregue sua vida a Cristo. Igreja, agora me ajuda assim, oração. Ora por essa pessoa que está do teu lado, ou à sua frente. E eu vou fazer essa pergunta novamente. Quem é você? Hoje eu estou voltando, pastor. Eu me afastei. Não deixei de crer em Deus nunca. Sempre acreditei nele. Mas reconheço que eu estou distante da casa de Deus. Estou distante da escola dominical. Estou distante dos cultos. E eu preciso voltar enquanto é tempo. Sabe o que a palavra de Deus diz para você e para mim? Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Nenhum da gente sabe o que vai acontecer amanhã. O dia da manhã pertence a Deus. Hoje Ele diz: se você invocar o meu nome, você será salvo. Igreja em oração. E o pastor pergunta mais uma vez: quem é você que quer se reconciliar nessa noite? Pastor, sempre eu entreguei minha vida a Cristo. Confesso, estou distante. Mas hoje eu entendi o chamado de Deus e quero voltar. Em nome de Jesus, quem é você? Faz um sinal, logo você, Deus está chamando você. Não deixe para amanhã. A Bíblia diz que amanhã pode ser tarde demais. E hoje Cristo está chamando você. Ora mais um pouquinho só, irmão, mas um pouquinho. Porque tem alguém com o coração chega a estar saltitando. Vou ou não vou? Deixa eu dar um conselho a você. Vem. Porque Jesus quer fazer milagre na tua vida. Todo mundo comenta sobre você, pode dar uma opinião, mas só quem ajuda a gente é Jesus. Só Ele ajuda. Igreja em oração, e eu pergunto mais uma vez. Estou voltando nessa noite, pastor. E eu quero sinalizar minha fé. Eu não quero mais rejeitar. Eu não quero estar distante. Chega. Estou sem paz na minha vida. Não durmo bem, não acordo bem. A minha casa está uma certa angústia. E eu sei, a culpa é minha. Eu me afastei. Mas nesse domingo cheio de chuva, improvável, você chegou aqui. Foi Deus que trouxe você. Era muito improvável. Logo hoje e logo você. Vou fazer uma oração. E pergunto pela última vez. Logo você é você mesmo. Deus está chamando você. Há alguém nesta noite que quer responder positivamente ao chamado de Deus? Faz assim com a tua mão. Sou eu, pastor.
bem forte. É para a honra e a glória do nome de Jesus. Você sabe da necessidade. E tem uma igreja orando agora por você. O diabo, ele quer destruir tua vida. Veio para isso, matar, roubar e destruir. Jesus veio para que você tenha uma vida com abundância. É Jesus quem salva. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. Jesus tem. Você quer voltar? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obrigado, meu Deus, porque nessa noite o Evangelho foi anunciado, Pai. Pregamos a Tua palavra, ó Deus. A palavra é poderosa, mas muitos ainda hoje rejeitam. Igual a Sião, igual a Israel no passado, hoje também temos, ó Deus, os religiosos, que sabem da importância, sabem da verdade, mas ainda estão presos a tradições, estão distantes do Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo Teu amor, pela Tua graça e bondade, que nesta noite o Senhor possa estar tratando, e essas pessoas que ouviram a Tua palavra aqui presencial ou virtual, antes de se reconciliar com o sono, volte-se para Ti. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. Hoje tu tens palavra de arrependimento. Volta ao Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Deus abençoe a todos, uma excelente semana.